Olá, boa tarde. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, bons estudos, e que tenhamos também um final de semana de muitas bênçãos, certo? Estamos na nossa segunda aula da disciplina de Matemática 2, Quero desejar a todos boas-vindas à nossa aula de hoje e iremos cumprir a seguinte agenda. Estamos na segunda semana, ou melhor, na aula 2 de hoje, e iremos fazer a correção das páginas 198, 199 e 200, e assim a gente finaliza o nosso módulo 2, certo? Todas as atividades, no caso. E vocês irão resolver as atividades das páginas 137, 138 e 139 do módulo 2, ou melhor, do módulo 3, que é referente ao assunto razões, certo? Então, lá na página 198, nós temos a questão 11, que diz: arredonde os números na forma decimal ao inteiro mais próximo e efetue mentalmente os cálculos aproximados. A gente vai arredondar para um número inteiro, então a gente vai ter que eliminar essa vírgula. Por exemplo, 14,8 ele se aproxima mais de 15, então vamos arredondar ele para 15, mais menos 3,3 se aproxima mais de 3, então vai ficar menos 3. Temos aí 15 mais menos 3. Sinais diferentes, a gente diminui. 15 menos 3, 12. Resposta do item A, 12. No item B, nós temos menos 52 mais menos 17, Ou melhor, menos 5,2, que a gente pode arredondar para menos 5. E o 1,7 a gente pode arredondar para 2. Sendo assim, nós temos a soma de dois números com sinais diferentes. Ou melhor, com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Então, vamos repetir o sinal de menos e vamos somar 5 mais 2, que é igual a 7. Logo, a resposta do item B é menos 7. No item C, nós temos menos 12,39, que podemos arredondar para 12, mais menos 0,28. Esse 0,28 está mais próximo do zero do que de 1. Então vai ficar menos 12 mais menos 0. Galera, esse zero não vai alterar em nada. Se tem 12, soma ou tira 0, vai permanecer o 12. Então a resposta aí vai continuar sendo menos 12. No item D, nós temos 15,72 mais menos 4,6. O 15,72 ele se aproxima mais do 16 e o 4,6 se aproxima do 5. Temos aí uma soma de dois números com sinais diferentes. Quando são diferentes, a gente diminui, O maior é positivo, então o resultado vai ser positivo. 16 menos 5, 11. Assim, resolvemos a questão 11 da página 198. Item A, 12, B, menos 7, C, menos 12 e o item D, 11, certo? Ainda nessa página, nós temos a questão 12. A questão 12 diz: o gráfico apresenta as temperaturas máxima e mínima registradas no sítio de Humberto em certa semana. Então, a gente pode analisar aí o gráfico que mostra as temperaturas máxima e mínima registradas no sítio do Humberto em certa semana. No domingo, a temperatura máxima foi 8 e a mínima menos 4. Na segunda-feira, a máxima foi 0 e a mínima menos 10. Na terça-feira, a máxima foi menos 2 e a mínima menos 13. Na quarta, a máxima foi 3 e a mínima foi menos 7. Na quinta-feira, a máxima foi 11 e a mínima menos 13. Na sexta-feira, a máxima foi 13 e a mínima 0. E no sábado, a máxima foi 16 e a mínima 4.
O item A, ele pergunta: a menor temperatura foi registrada em que dia dessa semana? E qual foi essa temperatura? Galera, a menor temperatura a gente pode observar aí que foi registrada na terça-feira, que foi menos 13 graus Celsius. Não é isso? A B, qual foi a variação de temperatura na segunda-feira? Galera, a variação é a temperatura máxima menos a temperatura mínima, certo? Então, nós vamos calcular essa diferença. A máxima foi 0 e a mínima menos 10. Então, vai ficar 0 menos 10, né? Na subtração de números inteiros, a gente repete o primeiro número e vai trocar o sinal dos próximos. Se é menos 10, passa a ser mais 10. Somando 0 mais 10, a gente tem 10. Ou seja, a variação de temperatura na segunda-feira foi de 10 graus Celsius. Ou seja, de 0 para menos 10, falta 10. Não é isso? Ou passa 10? Então, essa foi a variação neste dia. Ainda nessa questão, nós temos o item C, que ele diz: qual foi a maior variação de temperatura nessa semana? Galera, a maior variação a gente pode ver aí, ó, no quadro, né? Que foi justamente na quinta-feira. E a gente vai calcular essa variação, né? Que variou do 11 ao menos 3. Do 11 para o menos 3, faltam 14. Então, a maior variação foi essa de 14 graus Celsius, que aconteceu na quinta-feira, certo? Assim finalizamos a página 198. Dando continuidade à correção, temos a página 199 com a questão 13, certo? Galera, antes de resolver essa questão, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: não esquecer de assistir as videoaulas, não esquecer de postar as atividades na plataforma, né, as fotos em anexo. Também participar dos plantões de Tira Dúvidas que acontecem na quinta-feira a partir das 13h30, né? Então, tudo isso conta como participação de vocês. E essa participação ela é de extrema importância nesse processo de ensino e aprendizagem, certo? Essa interação ela se faz mais que necessária neste momento, principalmente, né? Então, toda a atenção que vocês tiverem, toda essa questão da comunicação, de tirar dúvidas, de não deixar acumular atividade, é de extrema importância, tá bem? Então, dando sequência à correção na página 199, a questão 13, ela pede para completar os esquemas com os números adequados. Vejam, 7 vezes menos 2, quanto é? Sinais diferentes, né? O resultado é negativo, então vai ser menos. E multiplicando 7 vezes 2 dá igual a 14. Então a resposta aí do item A é menos 14. No item B, nós temos 9 vezes menos 2. O 9 está positivo, o 2 está negativo. Quando a gente tem um número positivo e um negativo na multiplicação, o resultado fica negativo. E ao multiplicar 9 vezes 2, a gente obtemos o número 18. Logo, no item B, a resposta é menos 18. Certo? No item C, ele quer saber o número que, multiplicado por menos 2, que dá igual a 24. Que número é esse? É o menos 12. Por quê? Negativo com negativo, o resultado é positivo. E vejam que o número 24 está positivo. E ao multiplicar 12 vezes 2, a gente obtém 24. Então, o número que completa corretamente é o número menos 12. Certo? No item D, ele quer saber o número que multiplicado por 2 que dá 56. Por menos 2, né? Sabemos que dois números negativos na multiplicação resultam em um número positivo. Então, sabemos que aí na D o número vai ser negativo. E o número que multiplicado por 2 que dá 56 é o número 28. Logo, a resposta do item D é menos 28. Vamos conferir. Item A, menos 14.
item B, menos 18, item C, menos 12 e item D, menos 28, certo? Essa é a sequência dos itens da questão 13 da página 199. Ainda nessa página, nós temos a questão 14, que diz: observe as indicações na imagem abaixo e responda às questões. Então, o avião ele está com altura de 10,9 km em relação ao nível do mar. E tem um submarino que está a 150 metros abaixo do nível do mar. E tem qual a diferença de altitude em metros entre o avião e o submarino? Pessoal, a gente vai ter que transformar esses 10,9 quilômetros em metros, que no caso aí, sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, então vamos multiplicar por 1.000. Multiplicando 10,9 por 1.000, a gente obtém aí 10.900, menos a distância do submarino, que é 150. É negativo porque está abaixo do nível do mar. E nós estudamos que quando está abaixo do nível do mar, são valores negativos. Assim, nós temos 10.900 menos 150. Galera, quando tem esses dois sinais de menos, com um dentro do parêntese, a gente sabe que vai se tornar positivo, né? Então, aí nesse caso, a gente vai só somar. Somando 10.900 com 150, a gente obtém como resultado o número 11.050. Então, a diferença entre a altitude do avião e do submarino em metros é de 11.050. No item B, a quantos metros de profundidade o submarino deveria estar para que a diferença da altitude entre o avião e o submarino fosse 11.120? Galera, a gente vai só diminuir a altura que está o avião, que é 10.900 metros, menos essa distância que o item está nos fornecendo, que é 11.120. Ao diminuir esses dois, a gente obtém menos 220. Então, essa seria a profundidade em metros que o submarino deveria estar para que houvesse toda essa diferença entre ele e o avião. Tá bem? Essas foram as duas questões da página 199. Dando sequência, a gente tem a página 200 com as questões de número 15 e 16. A questão 5, ela pede para calcular o volume de cada paralelepípedo a seguir, de acordo com as medidas indicadas nas arestas. Pessoal, estudamos que o volume do paralelepípedo é o produto, é a multiplicação entre as suas três dimensões, que é a altura, largura e comprimento. Num grosso modo de falar, isso quer dizer que você vai só pegar os três valores que tem na figura e vai multiplicar um pelo outro, não esquecendo que a unidade de medida fica elevado ao cubo. No item A, nós temos um paralelepípedo de 4 centímetros por 3 centímetros e 2 centímetros de altura. Então, nós vamos multiplicar essas três medidas indicadas. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Logo, o volume do paralelepípedo do item A é de 24 centímetros cúbicos. No item B, nós temos um paralelepípedo com 10 decímetros de comprimento, ou melhor, de largura, 6 de comprimento e 15 de altura. Vamos multiplicar 10 vezes 6 vezes 15. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 15 é igual a 900. Logo, o volume do paralelepípedo do item B é de 900 decímetros cúbicos. Não podemos esquecer que quando estamos trabalhando com volume, a unidade de medida fica elevada ao cubo, porque a gente está multiplicando essa unidade por ela mesma 3 vezes. No item C, nós temos um paralelepípedo de 18 metros, 3 metros e 11 de altura. Então, nós vamos multiplicar 18 vezes 3 vezes 11. 11 vezes 3, 33. 33 vezes 18 é igual a 594. Logo, o volume deste paralelepípedo é de 594 metros
cúbicos, certo? Agora, temos o item C, que é um paralelepípedo, na verdade um cubo, de 7 centímetros de aresta. Então, vamos multiplicar o 7 por ele mesmo 3 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3, 343. Não esquecendo que a unidade é decímetros, logo fica 343 decímetros cúbicos. No item D, nós temos um paralelepípedo, ou melhor, no item E, de 6 centímetros por 6 por 21. Então, vamos multiplicar essas três medidas. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 21 é igual a 756. Assim, o volume do paralelepípedo do item E é de 756 centímetros cúbicos. No item F temos um outro paralelepípedo de 5 centímetros por 2 por 4. Então, vamos multiplicar 5 vezes 2 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. O volume, 40 centímetros cúbicos. Essa foi a correção da questão 15 da página 200. Ainda na página 200, nós temos a questão 16, que diz: um aquário tem um formato de um paralelepípedo com dimensões internas medindo 1,8 metros de comprimento, 0,9 metros de largura e 1 metro de altura. Calcule o volume da água no aquário, sabendo que a areia e os enfeites presentes nele têm volume total de aproximadamente 160 decímetros cúbicos e que o nível da água fica 10 centímetros abaixo da borda do aquário. Galera, o primeiro passo vai ser a gente calcular o volume desse aquário. Vamos multiplicar 1,8 vezes 0,9 e desse 1 metro a gente tem que tirar 10 centímetros, né? Porque é o que falta para a borda. Então vai ficar 1,8 vezes 0,9 vezes 1 menos 0,1, porque 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Então, vai ficar 1,8 vezes 0,9. 1 menos 0,1 é igual a 0,9. Multiplicando todos esses números, a gente obtém 1,458. Esse é o volume do aquário, é a capacidade dele considerando os 10 centímetros que está abaixo da... Agora, nós vamos transformar esses 160 decímetros cúbicos, né, em metros, porque a gente está trabalhando em metros. Transformando 160 decímetros em metros, a gente tem 0,16 metros cúbicos, não é isso? Agora, a gente vai só calcular a diferença entre o volume do aquário e o volume do objeto, não é isso? Diminuindo aí, a gente obtém 1,298. Então, pessoal, o volume de água no aquário é de 1,298 metros cúbicos, certo? Essa foi a correção das questões que finalizam o nosso módulo 2. Agora, finalmente, nós estamos totalmente dentro do módulo 3, né? Nos livramos do módulo 2, não tem nada pendente. Não tem nada pendente no módulo 2, não é isso? Então, em relação ao módulo 3, nós começamos a estudar razões, né? Vimos o que é uma razão, vimos o que é uma razão inversa, né? Deixa eu abrir aqui na página 77. Vimos o que é uma razão inversa e vimos algumas razões especiais, como, por exemplo, a densidade demográfica, velocidade média, porcentagem, escala, a densidade de um corpo. Então, estudamos essas razões especiais, estudamos o que é uma razão inversa, é quando o produto entre duas razões é igual a 1. Vimos o conceito propriamente dito de razão, né? E com base no que foi estudado no vídeo passado, da nossa disciplina, vocês irão resolver as questões das páginas 137
138 e 139 do nosso módulo 3. Essa é a parte de matemática 2. Só falando para vocês que a matemática 1 do nosso módulo 3 é a parte de cálculo algébrico, que a gente vai ver na próxima semana. A gente vai começar a estudar as expressões algébricas, onde a gente vai misturar um pouco de letras e números na matemática, e estatística e probabilidade. Na matemática 2 é só essa parte de proporção e transformação de figuras, beleza? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos. Aqui fica o meu muito obrigado e tenham todos um excelente final de semana.